Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Então é com muita alegria, com muita satisfação, que todo mundo aqui é muito bem recebido, que todos se sintam muito bem, muito à vontade. E assim, começamos mais uma vez um estudo. A gente também vai relembrando, né, de que existem também outros materiais falando sobre o Livro dos Espíritos, né, o estudo de outras questões. Então fica, né, sempre o convite para cada pessoa se inscrever, para curtir o material, compartilhar, que são formas de fazer com que esse material espírita, né, alcance mais pessoas. E assim possa também contribuir para evitar muitas vezes decisões precipitadas, fazer com que a pessoa consiga olhar as coisas de um ponto de vista mais abrangente, né? Multi-vidas, né? Multi-reencarnações. Porque muitas vezes a gente se depara com questões muito sérias, como, por exemplo, o aborto, né? A questão das drogas, a própria dúvida, né? Se existe algo ou não após a morte. E esses estudos têm justamente essa como premissa fazer com que a pessoa possa ter decisões melhores, né? Justamente compreendendo um pouco mais do que é, né, a destinação do ser humano, entender melhor, né, como a sociedade se estrutura e onde, né, cada indivíduo se encaixa nesse panorama social através da análise sempre de múltiplas encarnações. Também é interessante a pessoa se inscrever no canal, porque daí toda vez que tiver algo novo, né, seja uma palestra, seja o estudo de um livro específico, a pessoa fica daí ciente do material. Pois então, agora já sem delongas, a gente vai para a questão número 68 do Livro dos Espíritos. A gente está estudando nesse capítulo 4, né, a parte do princípio vital, e vamos falar agora especificamente sobre a vida e a morte. Pergunta então Kardec: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E aí responde a espiritualidade: esgotamento dos órgãos. E aí, dando seguimento, né, 68A, poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Bom, né, pessoal? Até aqui eu acho que tudo bem tranquilo, né? A questão, né, do envelhecimento, esgotamento né, digamos, do fluido vital que todo órgão tem, né? Porque a gente já tinha comentado, e quem não tiver visto, né, os materiais anteriores, a gente fala muito a respeito, né, que quando nós encarnamos é como se nós fôssemos, a grosso modo, como um smartphone, né, que está carregando ali na bateria, e aquela bateria ela vai durar, sei eu, X horas, né? 20 horas, 16 horas. E nós, enquanto espírito reencarnantes, a gente também tem uma, digamos, uma bateria, né? Uma previsão de encarnação. 70 anos, 50 anos, um ano, 3 anos. Né? Isso conforme o projeto reencarnatório de cada um. E aí, as necessidades, né, que cada pessoa, cada grupo familiar, né, espiritual tem, é sempre muito específico. Em algum momento também será publicado um material falando sobre isso, falando sobre os planejamentos reencarnatórios. E aí, da mesma maneira que tem as playlists, né, do Livro dos Espíritos, também tem com as palestras. E aí a gente vai poder adentrar nesse tópico explicando, né, o porquê de, em muitas oportunidades, o espírito ficar tão pouco tempo, né, o porquê de algumas vezes ter algumas doenças graves, né, que as pessoas têm e desencarnam em virtude delas, e
e aí a pessoa não consegue compreender o porquê que isso acontece. O próprio sofrimento, que a gente sabe que, que ter alguma doença muito debilitante, né? Uma paralisia cerebral, algum tipo, por exemplo, também de tetraplegia, né? Paralisia, né, das pernas, enfim, tantas doenças que causam um sofrimento muito acentuado, né, tanto para o reencarnante como também para a família. Né? As doenças mentais também, que também são muito debilitantes, transtorno depressivo, né, maior, que na verdade acaba sendo quase uma distimia, né, que seria como se uma depressão mais persistente, mais duradoura, transtornos de personalidade, enfim, tem uma série de situações que ocasionam um sofrimento tão acentuado, mas aí com a questão, né, do entendimento de que tudo na vida é plantio, dessa ou de outras encarnações, a gente consegue, né, ir entendendo um pouco melhor o porquê as coisas são como são. Mas, enfim, dando seguimento então, agora na questão número 70, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Aí tem a explicação do Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, a gente está falando aqui, né, do princípio vital, a própria questão do passe, né, que aí
Quando o passe da pessoa utilizando o seu próprio fluido, né, que é o que diz o último parágrafo, que a pessoa pode, de fato, fazer uma transmissão, digamos assim, de fluido vital, né? Mas o que é interessante aqui a gente aprofundar um pouco mais é justamente essa analogia com a pilha, né? Então a gente vem com uma determinada carga e a gente pode, né? Da mesma maneira que no smartphone ou numa pilha, se tu demandar mais energia do corpo, enfim, tu vai ter ela disponível. Só que tu acaba desgastando, né, essa energia. Então, um corpo que daqui a pouco era para durar 80 anos, a gente demanda ele excessivamente, ou seja, daqui a pouco a alimentação não regrada, a utilização de substâncias, né? Infelizmente na sociedade tem muita questão das drogas, então a pessoa daqui a pouco fica utilizando, né, muitas vezes até diariamente, drogas ilícitas e até lícitas também, numa quantidade que vai desgastando o corpo prematuramente. E aí, também não podemos nos esquecer da própria questão moral, né? Porque se a gente, por exemplo, está sempre irritado com tudo, sempre se desgastando com as coisas, tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, a gente pode estar causando desequilíbrios ao organismo. E aí uma pessoa que tinha um planejamento reencarnatório de 80 anos, daqui a pouco com 50, o corpo já está prestes a morrer, né? O corpo, né, vai ficando debilitado e o espírito desencarna, porque aquele corpo já não tem mais condições. Pessoa daqui a pouco muito raivosa, colérica. Enfim, a gente conhece vários exemplos aí na sociedade. Pessoas que usam, né, substâncias psicoativas, né, os transtornos mentais também muito debilitantes. E é por isso que o espiritismo ele vem como uma renovação, né, como uma possibilidade disso. Porque é justamente através do estudo, do autoconhecimento, e não apenas, né, utilizando essa vida como parâmetro, que a gente possa sempre tentar analisar, porque Deus, né, no dia a dia, ele vai colocando em nossas vidas várias situações que nos fazem chamamentos, né, diversos. Então, né, na família, né, nas pessoas do trabalho, existem várias situações que nos chamam ao trabalho, ao dever, e a gente muitas vezes não participa disso. E aí a gente também pode avaliar as próprias dificuldades, né, como nós lidamos com elas, se a gente tenta entender o que nós precisamos, né, os recursos que nós temos para vencer as batalhas que todo mundo enfrenta, se a gente consegue manter o pensamento, né, vigilante, elevado. E justamente o Espiritismo explica esses mecanismos, né, o orai e vigiai, né, no caso a oração para aumentar, para elevar o padrão vibratório, o vigiar, no caso os próprios pensamentos, para a gente não entrar em ondas padrões, em ondas mentais, né, em padrões inferiores. E tudo isso vai, com o passar do tempo, vai nos causando desgaste, vai nos causando, às vezes, pela nossa imprevidência, até outros problemas, né? Porque às vezes a gente... É como se fosse na escola, né? Utilizando agora um exemplo mais simples. Todo mundo sabe que quando está na escola, em algum momento nós vamos ter provas, né? E no momento da prova, a gente tem que manter a calma, manter a paciência, porque a gente precisa dela para poder, né? E claro, obviamente, ter estudado para poder passar naquele teste. Só que aqui na Terra é um pouco diferente, né? A gente acaba, né, se exasperando com as dificuldades, mas a gente não deveria ficar tão mobilizado com as coisas, por quê? Porque aquele teste tem uma finalidade, né? Que é justamente tu melhorar em algum determinado aspecto. E a gente se revoltar contra isso não vai fazer com que a gente alcance o lugar espiritual que a gente está almejando.
Eu acho que um exemplo até mais simples para a gente né, entender isso, se a gente encontra uma pessoa, né, e ela diz assim para a gente, olha, estou começando agora um processo de recondicionamento físico, estou indo na academia, estou fazendo ciclismo, estou começando a caminhar, jogar futebol, enfim. E aí a gente vai compreender que essa pessoa, né, se daqui a pouco está sedentária há muito tempo, é absolutamente normal que ela vai ter dores, né, muitas dores, né, por todo o corpo. Afinal, ela está daqui a pouco ou com sobrepeso, ou mesmo não tendo sobrepeso, está com a musculatura, né, não está num estado tão bom quanto poderia. E aí vem essas dores, né? Justamente por quê? Porque ela está se propondo a um melhoramento físico, né? Então, as dores vêm decorrentemente desse melhoramento. E aí a pessoa que faz uma cadeia de exercícios, né, um regime de exercício bem interessante, depois de 4 5 anos ela vai estar super bem, de saúde, né? Vai estar bem mais resistente, capacidade pulmonar, cardiorrespiratória, tudo vai estar muito, né, muito superior. E ninguém fica com pena dessa pessoa, né? Não tem sentido alguém dizer, oh, olha só, o fulano ou a fulana fez exercício durante 4 5 anos, ó, e coitado, agora tá tudo bem. Não faz sentido, né? Porque afinal a pessoa passou por. Ela se propôs a fazer algo, alcançou aquilo ali, e enfim, agora tá bem fisicamente, tá bem condicionado. E do ponto de vista espiritual é parecido. Porque a gente vem, né, aqui para a Terra, a gente reencarna, só que a única diferença é que em vez de, digamos, de dores, de provas físicas, né, provas de resistência física, as provas são justamente de resistência moral. Porque a gente vem para melhorar a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. E como via de regra, né, nós enquanto espíritos reencarnantes, a maioria de nós está um pouco desequilibrado, tendo mais intelectualidade e a moralidade não acompanhou no mesmo ritmo, né, no mesmo patamar, aí geralmente, né, se tu está muito bem, né, na escola, tu está muito bem, por exemplo, em português e matemática, mas tu está mal em biologia, tu vai estudar para biologia, porque é o que está faltando. E nesse momento aí complicado de transição planetária, geralmente a matéria que a gente está precisando estudar é a moralidade. E aí as provas vêm nesse sentido. E da mesma maneira que não faria, né, não tem por que a gente ficar com pena, entre aspas, de quem se dedicou por muitos e muitos anos e alcançou um bom patamar de condicionamento físico, a gente não deveria ficar tão chateado com as provas morais que a vida oferece. Porque é justamente isso que vai dar a musculatura moral para cada um de nós. Só que geralmente, né, quando algo vem nesse sentido, a gente se revolta, né, a gente não consegue parar para refletir. E no fim, tudo isso são basicamente o que é? São convites da vida, né? Para que a gente melhore a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de ser generoso, né? A nossa capacidade de tentar se colocar no lugar do outro, a nossa capacidade de ser justo, de ser correto, de falar sempre a verdade, né? De ser íntegro. São todas possibilidades morais que cada um, conforme, enfim, a sua história reencarnatória, vai poder desenvolver. Só que aí, né, aí justamente tem até um trecho do Livro dos Espíritos que diz, né, que muitas vezes o homem é super resistente, super tenaz contra exércitos e contra dores físicas, mas que quando vem uma prova moral, a pessoa não suporta. Porque é justamente isso, né? Que muitas vezes tem as ofensas, então é mais fácil a pessoa muitas vezes suportar a perda de um bem material, mas não consegue lidar com uma ofensa, não consegue perdoar alguma pessoa, não consegue lidar com a ingratidão, né? E todas essas características que a gente está comentando, essas provas, na maneira como a gente enfrenta elas, isso pode acabar justamente diminuindo a nossa carga vital, o nosso fluido vital. Por quê? Porque ao não saber lidar com essas problemáticas, o que o ser humano muitas vezes faz? Que nem a gente tinha comentado antes, fica raivoso, né? Isso vai deteriorando o organismo. Daqui a pouco
faz a utilização excessiva ou de alimentos ou de drogas, seja lícitas ou ilícitas, né? Existe também o vício, né, muitas vezes em jogos, né? A questão da sexualidade também, né? Com comportamentos compulsivos nessa área. E assim a gente poderia falar de N situações. O próprio vício no trabalho, né? O workaholic, a pessoa que trabalha excessivamente, né? Se furtando muitas vezes do convívio social, do convívio familiar. E tudo isso, na verdade, são desequilíbrios, né? E também digamos assim, não analisar com calma qual é o próprio propósito da vida. Porque tendo excessos em cada uma dessas áreas, né? Uma vez que o tempo é finito, né? Os recursos são finitos. Se a gente exagera em alguma coisa, né? Usando muito tempo, por exemplo, acaba faltando em outro lugar, né? E aí fica sempre esse convite. A própria questão de lidar com as dificuldades. E aí o Espiritismo vem também trazendo assim para reflexão, né, a gente analisar, né, a questão das múltiplas encarnações, o porquê que as dificuldades vêm, né? E aí isso acaba refletindo justamente nesse assunto que a gente está tentando debater, que é a questão do fluido vital, as consequências no pós-morte, né? A degradação precoce dos órgãos. E aí a gente também acaba chegando em consequências, que nem a gente também, eu volto a frisar, porque muitas dessas informações aqui que a gente está já falando estão em outros estudos, né, do Livro dos Espíritos que a gente fez anteriormente. Então sempre fica o convite para que as pessoas possam ver os outros materiais e dessa forma ir se inteirando. Então, fica sempre, que a gente estava comentando, as lesões, por exemplo, no perispírito, né? Que aí a gente acaba não tendo, às vezes, uma consequência nessa encarnação, mas aí as consequências podem, né, uma possibilidade, ficar para as próximas encarnações. Mas aí também tem a questão, às vezes, do congelamento de débitos, enfim. Tem sempre a misericórdia divina, porque, infelizmente, algumas vezes a gente não tem condição de fazer o resgate. Então o débito, entre aspas, fica congelado. Ou ele também é amenizado, porque a gente também fez o bem em outras áreas, né? Mas aí sempre entra a justiça divina, a misericórdia e sempre faz aquilo que é o melhor para cada um de nós, os seus filhos. Então, antes de entrar, tem agora o próximo assunto, que é inteligência e instinto. Mas a gente vai encerrando esse vídeo, né, nesse momento, para não misturar os assuntos. A gente já pede para que cada um possa, então, deixar o seu curtir nesse material, né? Que possa também compartilhá-lo com familiares, né? Sejam pessoas jovens, adultos ou idosos, enfim, porque todos esses materiais são feitos assim utilizando os termos, digamos assim, simples, para que todos, né, possam entender, né? Não é um estudo avançado, digamos assim, de espiritismo, é um material mais introdutório. Claro, tem reflexões que têm o interesse, né, e o foco é que sejam reflexões profundas, mas não são estudos, digamos assim, que demandem um conhecimento prévio do espiritismo. Então é possível que a pessoa que nunca teve contato com a doutrina espírita, que ela possa, né, ela consegue ouvir aqui os materiais e com as analogias que nós fazemos, e também, claro, a pessoa olhando desde os primeiros materiais, ela consegue acompanhar a linha de raciocínio, né? E também fica bastante facilitado, porque a pessoa pode escutar esses materiais, né, dirigindo, por exemplo, né? Pode escutar, colocar YouTube no telefone celular. Tem carros também que tem essa possibilidade, enfim, os computadores. Fica então sempre o convite, né, para que todo mundo consiga estudar. Então, a gente agradece pela participação de todos, né, durante esse material de estudo, e agradecer a Deus pela bênção da vida, pela bênção do trabalho, pela bênção do estudo, e que a gente, durante essa semana, né, que dependendo de quem está ouvindo, pode ser no início de uma semana, no meio ou no fim,
mas que independentemente do momento, que ela possa se sentir abençoada e possa receber sempre as boas intuições do plano espiritual superior, né? E que nos momentos de dificuldade também a gente possa recorrer, sejam as obras espíritas, aos materiais de estudo diversos que existem, e assim tomar melhores decisões, né? Fazer também com que as pessoas que estão próximas também sejam afetadas positivamente, né? Por comportamentos melhores, pelo entendimento melhor da sua situação. Então, levando tudo isso em conta, mais uma vez agradecemos a espiritualidade, a Deus e a Jesus. E que assim seja.